Última edição do programa Sem Filtro trouxe uma entrevista exclusiva com o advogado de Felipe Martins, o Ricardo Schaeffer. Questionado sobre possível vazamento dos nomes dos envolvidos na fraude de registro de entrada nos Estados Unidos do ex-assessor de Jair Bolsonaro, ele deu a seguinte explicação. Nós sim temos esperança que nos próximos instantes, nas próximas semanas, o juiz dê uma sentença já finalizando esse processo e que será, né? O que esse juiz ele vai decidir? Se não afetará a segurança dos Estados Unidos, a entrega desses documentos para a defesa do Felipe, para o Felipe, né? E se esses dados podem ou não ser revelados ao público, podem ser tornados públicos e quais dados podem ser tornados. Então, qualquer nome que tenha surgido ou qualquer coisa ali, até porque muitas das nossas audiências se tornaram públicas, muitos nomes surgiram de investigadores e delegados e tudo mais, podem ter sido trazido pelo público, o pessoal foi atrás, foi buscar e viu que algumas coisas elas batiam, mas não passam de especulação. Fabi Barroso, então, tá aí para nossa audiência exclusivo, material exclusivo aqui da Oeste, ontem essa entrevista com um dos advogados do Felipe Martins, trazendo esse esclarecimento em relação aos nomes. Alguns nomes já foram ventilados em outros veículos de comunicação, em outros portais de notícias, mas aí o próprio advogado Felipe Martins esclarecendo que não se sabe ainda desses nomes, né? Quem são essas pessoas, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, que fraudaram esse documento de entrada do Felipe Martins. O Ricardo faz um grande serviço até o próprio Felipe Martins, que vamos lembrar é um réu preso, né? Ele está aí numa condição bem difícil e acho que toda desinformação, né, em relação ao caso dele prejudica ele que está preso de uma forma ali cruel, inclusive, né? Então ele explica o óbvio, gente, esse processo nos Estados Unidos era para avaliar se esses dados podem vir a conhecimento da defesa para usar nos processos aqui no Brasil e que se pode também ser divulgados, né, ao público por conta da segurança nacional americana, né? Então é isso que está sendo colocado. Pela bronca, pelo andar aí da carruagem do processo que o doutor Ricardo nos esclarece, é que provavelmente, a gente está pondo no condicional, gente, provavelmente foi o que ele disse. Esses nomes poderão vir à tona nas próximas semanas, ele fala de 3, 4 semanas ou um pouco mais, e se for benéfico ao caso Felipe Martins, aí eu penso que eles poderão divulgar ou não, né? Depende da estratégia da defesa, o que é muito importante aqui nesse caso. Inclusive, a gente vê alguns nomes sendo mencionados, e esses nomes, né, justamente por ter a vida das pessoas indiretamente nas mãos, eu acho bem complicado falar de nomes, né, diante dessa situação. Então, esse esclarecimento é importante ter responsabilidade com a vida do Felipe Martins, que tanto foi honrado, né, do depoimento na oitiva dele à Polícia Federal. Não vou me esquecer que o Felipe Martins disse, né, resumidamente com as minhas palavras aqui, eu peço licença ao Felipe Martins, que ele disse que jamais ele delataria, que ele jamais inventaria, nem que fosse para beneficiá-lo, porque ele não iria aguentar, né, a dor de cometer uma injustiça. Então é deste homem que a gente está falando, e todo cuidado, gente, é pouco, porque ainda tem um sistema todinho em cima dele, e também o advogado, para finalizar meu comentário, ele também esclarece que eu vi algumas manchetes de jornais dizendo que iriam para mudar a pena, né, do Felipe Martins. Não, é revisão criminal, porque você tem um fato novo, e quando você tem um fato novo, você pode pedir, sim, revisão criminal. Então, existe uma possibilidade, também vamos colocar no condicional, de num futuro, talvez próximo aí, o Felipe Martins ser liberado e voltar para a casa dele. Berenice Leite, quero te ouvir, então, esclarecimento importante do advogado Felipe Martins, da defesa de Felipe Martins, em relação a esses nomes que teriam fraudado esse documento do Felipe, né, que garantiu aí todo esse imbróglio da suposta trama golpista.
Pois é, alguns nomes, como você bem disse, Geise, são ventilados, né? O próprio nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, o dia que ele trouxe para nós no Breaking News essa decisão da Justiça dos Estados Unidos, eu trouxe aqui aquele contexto, né, de um adido da Polícia Federal que foi expulso lá dos Estados Unidos, que acabou ali tentando e influenciar na polícia migratória do ICE, no caso do Ramagem, né, para tentar buscar a extradição dele. São nomes que a gente lembra, né, nesse tipo de situação. Mas, como ele falou, o processo está sob sigilo. Talvez haja um vazamento, né? Nunca torci tanto por um vazamento, inclusive, confesso a vocês. Queria muito saber quem são essas pessoas, esses brasileiros que a investigação já tem ali, né, concluído que participaram, que influenciaram de alguma forma naqueles agentes que são americanos e que tiveram acesso e burlaram, né, e que falsificaram esse registro de imigração do Felipe Martins. Agora, Geise, essa semana também, acho que foi ainda hoje, né, pela manhã, nós estávamos falando sobre uma autorização que o Felipe Martins vai receber 2 visitas. O ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou que o Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro possam visitá-lo na cadeia. Veja só. Né? O que será que fez o ministro Alexandre de Moraes conceder essa benesse? Ele não é de conceder esse tipo de autorização, ainda mais se tratando de Felipe Martins. Eu me recordo que até aqui no Congresso Nacional, uma das comissões especiais teria feito um convite para que o Felipe Martins relatasse, acho que foi até a Comissão de Direitos Humanos, relatasse como foram esses 6 meses que ele ficou preso inicialmente, né? Uma prisão preventiva que não se sustentava. Foram apresentadas diversas provas de que ele jamais saiu aqui do país, como a acusação ali, né, como entendeu o delegado Fábio Chor à época, e culminou nessa prisão que foi praticada de forma como tortura mesmo, classificada como tortura pelos advogados de Felipe Martins. E o Alexandre de Moraes, o ministro, não autorizou que ele viesse prestar esse depoimento, essas informações aqui. E não também autorizou, nós da Revista Oeste, houve um pedido para que ele pudesse dar entrevista e ele não autorizou. Mas, coincidentemente, logo agora, né, que cai por terra que realmente Felipe Martins não saiu do país e que houve uma falsificação, o ministro Moraes decidiu conceder essa benesse. Talvez seja só uma coincidência mesmo, né, Geise? Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é 0 gordura, 0 óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.